Bem-vindos ao podcast que conecta você com o melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque ele é muito maior do que o que você imagina. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com um convidado super especial. Fica até o final para você saber se deu liga. Nani, mas antes de apresentar esse convidado, que não é surpresa, tá escrito aqui já. Mas enfim, a gente tem um recado importante aí para quem está nos ouvindo, né? Olha, se inscreva, compartilhe esse conteúdo e tá vendo esse QR Code aqui? Se inscreva para receber um conteúdo exclusivo sobre o mercado financeiro todas as semanas. Além de entrar na nossa comunidade Deu Liga e saber de antemão o que há de melhor para você. E apresentando aqui o nosso convidado, ele é o Rodrigo Santos, ele é certificado CFP, vai falar um pouquinho pra gente o que é isso, especialista em investimentos, head de produtos no escritório Ceres Capital do grupo Ceres Investimentos. Rodrigo, seja muito, muito bem-vindo, obrigada pelo convite, por estar conosco hoje aqui. Eu que agradeço, obrigado. A gente já tem uma jornada aí juntos. Sim. Vim aqui falar um pouquinho pro pessoal aí, todo mundo que está assistindo, um pouco sobre o cenário, um pouco sobre o que a gente está enxergando de oportunidades aí no mercado de investimentos. E espero que dê liga. Com certeza. E olha, uma curiosidade é que lá nos meus primórdios do início do mercado financeiro, que aí, gente, eu sou novinha, sou nova, né? Não vou revelar a minha idade aqui. Mas eu já tenho aí uma estradinha. O Rodrigo foi um dos primeiros convidados quando eu fazia live lá no meu Instagram antigo sobre o mercado financeiro. Ele acreditou no seu potencial, né? Pois é, ó, foi fiel lá no pouco, tá sendo aqui ó, no muito. Exatamente, e a gente já tem uma jornada juntos e tenho certeza que vai bombar. Com certeza. Obrigada. E olha, nos conte, porque aqui nesse podcast a gente costuma dizer que a receptividade mineira começa pelo cafezinho. Você é mineiro, Rodrigo? Sim, sou mineiro, de Tuiutaba, Minas Gerais, no Triângulo aqui, uma cidade próxima. Você falou em café, muito bom, porque todo mineiro gosta de café e quem está no mercado financeiro também, um dos pré-requisitos, se o cara está no mercado financeiro e não gosta de café, tem alguma coisa errada. Inclusive, eu comecei a tomar café depois que eu entrei no mercado financeiro, porque antes era só chazinho. Mas olha, enquanto eu sirvo um cafezinho para nós, nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória no mercado financeiro. Hoje você está como especialista CFP, hoje comandando aí a nossa mesa estratégica, mas nos conte como que começou as suas caminhadas, os seus primeiros passos no mercado financeiro. Inevitavelmente a gente vai ter que falar de tempo aqui. Pode contar a sua idade, a gente sabe que você passou por umas estradinhas aí. Já tem algum tempo de rodagem. Comecei no mercado financeiro já há uns 16 anos, mais ou menos. Na faculdade, os contatos. Eu sempre tive vontade de trabalhar em banco, né? E na faculdade tinha um contato lá que trabalhava já num banco, né? E para não falar em nomes, eu passei por quase todos aí do mercado financeiro. E aí esse contato, um amigo que tinha lá, me indicou para uma vaga, eu sempre tive esse interesse. Já tinha tido algumas experiências com produtos financeiros, basicamente cartões, para um banco grande, né, que eu tinha passado para serviços de adquirência. E aí entrei meados de 2007, por aí, se não me falha a memória, como atendente, e depois gerente de contas, tesouraria, alguns bancos, gerente comercial. Você passou ali pelas etapas. Uma escadinha dentro dos bancos e já há 8 anos que eu estou no mercado de investimentos especificamente, trabalhando aí, representando uma corretora de investimentos. E há uns 2 anos eu consegui a certificação CFP, que é um selo, né? Hoje não é um certificado, porque para exercer a profissão de planejador financeiro, você não precisa de certificado, mas é um selo que te garante que você tem uma estrada e um conhecimento. E
como head de produtos, né, especificamente depois de toda a jornada, né, como assessor, tive carteira de clientes, assessor comercial, há quase 3 anos aí como head de produtos nos escritórios por onde eu passei. Uma formação dentro da corretora de investimentos, que deu todo o know-how, o preparo, né, o curso, e entender um pouco mais especificamente de produtos, de mercado, como é que funcionam as negociações e tudo. E hoje estamos aí na Ceres, como head de produtos lá, dando todo o suporte para a equipe. Resumidamente, essa é a minha trajetória aí de 16 anos no mercado financeiro. Rodrigo, você como especialista já há um tempo, já passou aí por várias intempéries, momentos de bonança e momentos de dificuldade do mercado financeiro, porque ele é muito cíclico, né? Como você faz a leitura da macroeconomia, do cenário que nós estamos hoje para o nosso investidor aí? Sim, no cenário macro internacional, possivelmente a gente vai ter um cenário que vai fazer peso, né, no mercado, são os juros americanos, questões relacionadas à China e também ao Oriente Médio, né, o conflito no Oriente Médio. Falando especificamente de juros do cenário americano, a gente deve ter um cenário de corte de juros lá nos Estados Unidos. Há uma discussão se esse juro ele vai ser mais abaixo de 3 ou 3, isso vai depender de cenas futuras que a gente vai observar. A gente trabalha com um cenário base aí de juros americanos na casa de 3, né? Hoje a gente está falando que ele está na banda de 5 a 4,75. E aí, fora isso, né, que deve interferir também nas alocações para o investidor, se ele vai mais para a Bolsa Americana ou mais para juro americano. A gente tem a questão da China também, que não está crescendo ao ritmo que crescia, né? E o mercado internacional aguarda aí pacotes de incentivo, na economia chinesa pelo governo chinês, mas é fato que ela não vai crescer a taxas de 8% que crescia anteriormente, né? Deve crescer a um ritmo grande para o resto do mundo, mas não o ritmo que era. Isso também deve afetar balanças comerciais pelo mundo inteiro. Lembrando que a China, a gente tem aí o nosso maior parceiro comercial, é a China, deve trazer um peso também aqui para o Brasil. Afeta também balança comercial dos Estados Unidos. Né? E, para finalizar o internacional, a gente tem também questões de conflito no Oriente Médio, que deve também fazer preço, principalmente nas commodities, petróleo, deve impactar o preço das bolsas pelo mundo. Lembrando, principalmente a Europa e Brasil, a gente tem um grande peso no nosso Ibovespa aqui de Petrobras e as petrolíferas pelo mundo também no cenário internacional. Né? E aí, não sei, falando um pouco de Brasil... Né, isso, porque não adianta, né? A macroeconomia também mundial, né, impacta na nossa economia nacional. Sim. A gente, aqui, a grande questão no Brasil é o cenário fiscal. Né? O quanto o governo arrecada, o tamanho da dívida versus o crescimento econômico. A gente tem um governo que tem aí longe de posições políticas e tudo mais, a gente tem um governo que gasta mais, né, entende que o governo é a força motora do crescimento econômico. Sim. E a gente tem assistido aí o dólar um pouco mais alto por conta que a gente aumenta o risco, né, risco país, aumenta a taxa de inflação. Então, vai depender muito de como o governo vai fazer esse dever de casa. A gente está assistindo aí discussões para pacote de corte de gastos para tentar trazer aí o gasto público para dentro de um superávit. E eu acredito que aqui a gente deve ter um cenário um pouco... já estamos assistindo aí uma Selic um pouco mais alta, né? Então o mercado já está precificando um corte na taxa, um ciclo de alta na taxa de juros, né? E uma inflação também um pouco mais alta que vai acabar pesando em como você vai montar suas carteiras, como os investidores vão montar suas carteiras nesse ciclo, que vai ser um pouco menor de alta aqui no Brasil.
A gente enxerga que deve ser um ciclo de alta mais pequeno, mas influencia, sim, em quais ativos você vai montar suas posições de investimento. Em 2024, a gente viu o mercado aí virando quase que um 360, né? Porque a expectativa que se tinha no início do ano não é a expectativa que tem agora no final, né? Completamente diferente os desenhos. Por que isso se deu, assim? Muito por conta de expectativa de mercado. Se a gente falar que foi o segundo ano de mandato desse governo, o mercado esperava que houvesse já no começo do ano um ajuste fiscal, né, um compromisso do governo com essa pauta, né, e esse compromisso não veio. O mercado ele é dinâmico, ele começa a ajustar suas expectativas de acordo com o que vai acontecendo no cenário, e nesse caso, muito do que pesa é o cenário político. Né? E aí a gente já saiu de um cenário de que o mercado precificava uns juros para o final desse ano na casa de 10, né? E vendo que a inflação, o governo gastando mais e a inflação persistente, os juros, o mercado começou a ajustar esses juros mais para próximo de 11. Né? Então, tudo isso interfere, né, na dinâmica dos preços dos ativos, né, de taxa de juros do mercado. E, Rodrigo, tem um ponto que a gente falando aqui de juros e taxa de juros e tudo mais, isso para a gente aqui é muito bem conhecido no nosso dia a dia, lidando com os investimentos, conversando com o investidor. Mas quem está nos ouvindo agora, esses termos podem ser um pouco ali desconhecidos. Então, fazer aquele trabalhinho, aquele dever de casa mesmo, o que seria essa taxa de juros, o que seria a inflação, falar um pouquinho para a gente, para contextualizar essa conversa, né, da alta da taxa de juros, essa mudança de perspectiva, para quem está nos ouvindo aí entender. Sim. Eu acho que eu gosto muito dessa dinâmica de tentar traduzir, né, o dialeto do mercado financeiro para o entendimento de todos. O que acontece é o seguinte: o mercado ele trabalha não com os juros de hoje, porque o de hoje é sabido. Né? Todo mundo sabe, a gente vai ter reuniões aí próximas do Copom, expectativa de alta de 0,5% aqui no Brasil de taxa de juros. Então, todo mundo já sabe mais ou menos para onde vai no curto prazo. Então, no longo prazo é que é a questão. O mercado ele trabalha, né, existe dentro do mercado financeiro alguns contratos que a gente chama de derivativos, que ele deriva de um ativo, e um desses derivativos é um contrato que deriva dos juros. Né? São investidores, uma ponta dizendo quanto vai estar os juros daqui a um ano, e outra ponta dizendo, pô, eu acho que não, e aí entram num acordo e fazem um contrato. Esse contrato de quanto vai estar os juros daqui a um ano é a expectativa de quanto esse juro vai estar daqui a um ano. E aí existe esse contrato para daqui a um ano, para daqui a 2 anos, 3 anos. E aí essa precificação desses contratos ao longo do tempo é o que a gente chama de curva de juros. Né? Então a gente trabalha com essa expectativa futura de juros. E o que faz mover essa expectativa é como está se comportando a economia agora, né? Ou seja, o crescimento econômico, como é que está a inflação, como é que está as políticas públicas, tudo isso interfere em quanto o mercado acredita que os juros vai estar daqui a um tempo. Certo, e é com esse conceito que a gente trabalha ali no nosso dia a dia, né? E fala um pouquinho para a gente quais são os impactos aí dessa taxa de juros da alta, né? O que o investidor ele deve se preocupar nesse momento? Bom, pegando um cenário doméstico, falando de Brasil, e depois também vou passar um pouco aí sobre o que eu acredito que o investidor deve manter. No cenário atual, a gente vai ter aí o investidor deve se preocupar com um dólar um pouco mais alto. Com isso, ele deve fazer um pouco de posição no internacional. E aí, se é mais bolsa ou mais juros lá fora, depende de cenas futuras. Agora, aqui ele deve ter um pouco em moeda forte, internacional, posicionado em dólar, porque a gente tem uma perspectiva de um dólar um pouco mais alto. Deve ter um pouco mais de ativos na carteira atrelados ao CDI, porque a gente está vivendo um momento aí de um ciclo de alta, né, na Selic, consequentemente, os ativos pós-fixados, né, que é aqueles que são atrelados à taxa de juros básica, que é a Selic, para acompanhar essa alta na Selic. Então, ele deve ter uma posição nesses ativos.
Deve ter uma posição também relevante em ativos atrelados a IPCA, porque a gente está assistindo aí uma inflação um pouco mais alta, descolada um pouco aí do centro da meta que o Banco Central vem buscando. Então, eu acho que o tripé hoje dos investimentos que o cliente tem que se preocupar e manter em sua carteira é um pouco em moeda forte, com dólar, principalmente lá fora, um pouco em ativos atrelados ao CDI, pós-fixados, e um pouco aí em IPCA+. Ativos atrelados à inflação, para se proteger aí de qualquer eventual alta e disparada da inflação. E isso independente do perfil? Se é conservador, moderado ou agressivo? Essa pergunta vale $1 milhão. Então, falando de perfil, eu tenho uma máxima que é o seguinte. Você pode investir em tudo, desde que você esteja confortável, você consiga dormir à noite com aquele investimento na sua carteira. Você tem que ter paz, estar em paz com aquilo que você está aplicando seu dinheiro. Eu tenho alguns investidores que se dizem extremamente conservadores e a carteira é 100% fundo imobiliário. Sempre tem esse perfil. Sempre Porque tem. eu invisto em imóveis, eu falo assim, olha... E você é mas eu sou conservador. Exatamente. Agora, basicamente aqui a gente está falando até agora de ativos mais tranquilos, né? Com exceção de mercado internacional, ativos atrelados a CDI e IPCA são basicamente ativos de renda fixa, mais tranquilos. O que vai mudar se você é mais conservador, possivelmente você vai estar mais em pós-fixado, ativos bancários de curto prazo. Se você tem um perfil mais moderado, mais arrojado, você vai trabalhar ativos atrelados a IPCA, mais longo prazo, crédito, títulos públicos. E a gente viu, inclusive, os títulos públicos batendo aí taxas históricas, né? IPCA mais 6, acima disso ainda. Sim. Eu acho que no Brasil, tem uma máxima também no mercado que nada supera IPCA mais 6. Ao longo do tempo, se você pegar recentemente, semana passada acompanhando, o título público, a NTNB, atrelado ao IPCA, estava pagando 6,70 para 2040. São quase 20 anos. Né? Se você pegar isso ao longo do tempo e adotar isso com uma inflação média de 4%, né, você vai ter uma rentabilidade, se você carregar ele até o vencimento, líquida, acima da inflação, de mais de 500%. Uma rentabilidade. Se você colocar R$100 no ativo, a gente está falando que se você colocar R$100 nessa NTNB e carregar ela por 20 anos, você vai ter líquido lá 500 e qualquer coisa. Tem que carregar, só os milhões. Então. Aí é uma questão que eu acho que a gente passa enquanto assessor, que eu acho que é um dos principais pilares da nossa função, da nossa profissão, ser educador, né? Porque o mercado brasileiro, por muito tempo, a gente teve taxas exorbitantes, taxas de juros em que o investidor ele não necessitaria fazer nenhum esforço para ganhar seu 1% ao mês líquido. Em qualquer instituição, ele conseguiria facilmente esse 1%. Mas a gente está falando que esse ativo ele garante uma rentabilidade superior a 1% por 20 anos. E aí é um trabalho da gente fazer o educacional do cliente de enxergar o longo prazo. O investidor brasileiro ele ainda é um investidor especulativo de curto prazo. Imediatista. E quando a gente consegue traduzir isso para o cliente, né, ele entender o efeito do longo prazo, que é a mágica do negócio, né? Eu acho que esse é um dos principais pilares, além de prestar uma boa assessoria, é fazer o educacional também do cliente. Exato. Eu falo para os clientes que, olha, você também
deve aprender conosco, né? Pegar esse conhecimento. Alguns clientes, conforme o tempo vai passando, vai tendo confiança, falam assim, Dani, eu já entendi. Só me manda a ordem, tá tudo certo. Eu faço questão ali de trazer, de explicar o porquê, o racional, e perguntar sempre se faz sentido para o cliente. Porque é isso, né? Eu dormir à noite, você tá tranquilo, então tá adequado ao seu perfil. Não, Dani, olha, não estou tranquilo. Poxa, então não está adequado ao seu perfil. Porque alguns também acontece diferente, né? Nossa, eu sou agressivo, eu quero renda variável. Até o primeiro momento que tem uma queda. Exatamente. E como você enxerga nesse cenário a renda variável também? Bom, a gente falando de Ibovespa, aqui no Brasil, o Ibovespa está uma mola comprimida. Ele está na casa, chegou a bater pós-pandemia, lá em 2020, 130 mil pontos. E de lá para cá, nos últimos 4 anos, ele oscila ali entre os 130, 120, cai um pouco, 110, volta. E ao longo do tempo, comparando com outras bolsas, principalmente vamos fugir dos Estados Unidos, vamos comparar com mercados emergentes, né? México, outros países também andaram muito, e o Ibovespa está represado. Lógico que o Brasil, falando de mercado brasileiro, tem uma série de outros fatores que interferem na renda variável, mas ao preço que está hoje, né? Todo mundo já deve ter ouvido muito falar isso, que está muito barato, muito barato, muito barato, mas realmente está. Faz sentido você ter uma posição em Ibovespa. Não sei se é no mês que vem, no ano que vem, que vai subir, mas você não pode ser o cara que chega no fim da festa. E não dá para ser nesse modelo especulativo curto prazo, né? Exatamente. Tem que ter um estômago. Sempre que a gente falar de investimentos, de renda variável ou ativos que capturem ganho no longo prazo, você tem que ter em mente que não é para amanhã. Você vai alocar os seus ativos pensando no longo prazo. Então, Bolsa brasileira está barato. Eu acho que é o momento de montar e acreditar no longo prazo. Difícil você acertar e falar assim, aqui é o fundo do poço, eu vou entrar porque o mês que vem vai subir. Não, você tem que olhar o contexto, falar, há 4 anos que está nesse nível e não anda, né? Economia crescendo, 2%, 3%, o PIB brasileiro crescendo e a Bolsa não anda. As empresas com resultados sólidos, a gente está passando aí pelo resultado, o balanço das empresas do terceiro trimestre, com bons resultados em média, e a Bolsa ainda represada. Né, muito por uma questão de externo e local também, cenário fiscal, mas ela vai andar em algum momento e você tem que estar dentro do bonde. Certo. E quando a gente olha também o perfil do investidor, que gosta muito, inclusive o brasileiro gosta muito de imóveis, né? O que você falaria da parte dos fundos imobiliários no cenário aí atual? Então, a gente tem um cenário um pouco adverso para o fundo imobiliário. Embora, se você olhar os índices e a cota dos fundos, estão em níveis atrativos para você comprar. O IFIX está a níveis baixos, seria interessante você fazer posição, né, nesses ativos, mas do outro lado a gente tem um cenário de juros subindo, né, e Selic mais alta. Com ativos de títulos públicos, às vezes dependendo aí depende um pouco mais de análise, capturar bons ativos de crédito, né, bancários, talvez pagando bem acima do CDI. O dividend yield que o fundo imobiliário paga, ele fica menos atrativo no curto prazo. Mas se você é um investidor que está confortável e suporta o longo prazo, fundo imobiliário está num nível muito interessante. Entendi. E você é um estrategista aqui, né? E vem fazendo estratégia aí ao longo desses anos, a depender do cenário de mercado. Então, Rodrigo, se você fosse montar uma estratégia hoje, quais são os pilares ao vivo aqui? Ó, pergunta de $1 milhão para alocar $1 milhão. Se
fosse fazer uma estratégia hoje, quais pilares você acredita que é fundamental para uma estratégia de sucesso? O que ela precisa ter? Bom, é uma pergunta complexa, porque cada pessoa vai ter um nível de tolerância a risco e tudo, mas vou tentar descrever o que eu faria de carteira num perfil moderado, né, no cenário atual. 50% do patrimônio eu alocaria em títulos de renda fixa. Aí, desses 50%, boa parte em CDI, para o cenário de Selic, né? Boa parte em ativos atrelados à inflação, quase nada pré-fixado, porque tem um risco embutido aí dentro dos pré-fixados e os prêmios não estão tão atrativos, a não ser que seja muito longo prazo, eu acho que não vale a pena, né? Colocaria alguma coisa ali entre 10% a 20% de caixa, né? Faria 10% do patrimônio em alocações internacionais, bolsa ou juros americanos, e 10% em bolsa brasileira. Então você acredita que uma estratégia de sucesso ela começa através da diversificação? Com certeza. Com certeza. E essa diversificação em todos os níveis, tanto em renda fixa quanto em renda variável, a depender da tolerância a risco do investidor? Exatamente. Eu sei que vai ter investidores que vai falar assim, bom, eu fico tranquilo e durmo tranquilo com 100% do meu patrimônio em criptoativos. Sempre tem alguém. Sempre tem. Então, eu acho que, né, mesmo que você durma tranquilo com certas coisas, algumas coisas são loucura. Então, assim, diversificar é importante. E hoje eu enxergo que dentro do que a gente tem de cenário, a melhor diversificação seria isso. Parte 50% em renda fixa, 10% a 20% ali de caixa e fundos, 10% no cenário internacional, bolsa americana ou juros americano, 10% em bolsa brasileira, 10% a 20%, depende se você é mais agressivo ou mais conservador, fechando em um 100%, e pensando no longo prazo. E como nós podemos fazer o balanceamento dessa diversificação a depender do cenário? Então, por exemplo, agora, no início do ano, a recomendação era uma. Agora já é outra porque o cenário mudou. Como sempre estar antenado para balancear a minha diversificação conforme ele caminha? Aí passa um pouco sobre um dos pilares que eu tenho para assessoria. Depois a gente pode passar pelo que os 5 pilares que eu acho importante, que o cliente ele precisa ter e precisa entender, que tenha sempre um assessor, uma pessoa que você confie, né? O assessor você precisa confiar nele, né? Essa estratégia que eu trouxe agora é uma estratégia que é para o momento de agora, porque a gente está sendo um cenário de juros mais altos aqui, inflação mais alta aqui, dólar fortalecendo, talvez você tenha que ter posição lá fora. Então, é um cenário para agora. E o mercado financeiro ele é dinâmico. Então, você precisa ter uma pessoa que viva isso, né? Um dos principais pilares que eu acredito busque conhecimento. Sim. Você precisa ter... você não precisa ser especialista, você enquanto cliente, mas você precisa ter um nível de conhecimento para quando alguém te der uma sugestão, você falar, não, faz sentido ou não faz sentido. Depois que você buscou conhecimento, você tem que ter uma pessoa de confiança que vai viver o mercado e tá ali o dia a dia para você, porque você faz outras coisas. Sim. Né? Sua profissão é outra. Então, você não vai estar ali o dia a dia entendendo se teve a escalada no conflito no Oriente Médio ou não, né? O que isso vai implicar ou não. Então, para fazer esse balanceamento, falar, agora você tem que diminuir um pouco da posição em CDI, aumentar um pouco da posição em bolsa, tem que ter uma pessoa de confiança. Até mesmo porque quando o mercado começa a sentir, o investidor ele começa a sentir, esse movimento já foi antecipado pelos especialistas, né? Por Sim. quem está acompanhando. Então, a pessoa, vou ir para o CDI pós agora, porque ela viu ali o movimento agora. Mas isso já é capturado aí pelos especialistas de uma forma antecipada. Então, assim, gosto muito dessa ideia, porque
quando o investidor ele chega para conversar conosco, muitas vezes ele vem até armado, né? Eu vi um vídeo disso, eu vi fulano falando, um dia eu ouvi, eu não lembro onde eu ouvi exatamente, mas falaram assim, olha, é uma das poucas profissões de que a pessoa chega querendo saber mais que você. Então, quando você vai no médico, você fala a dor. Outro dia, a gente participei de um call com uma asset aí, um especialista de um fundo, e ele falou que no mercado de investimentos é o único profissional que é tratado pelo paciente. Se o médico chega e fala, se você chega no médico e fala, eu tô com cansaço, eu tô com falta de ar e tal, ele fala, não, você tá com problema no coração, a gente vai ter que operar urgente, senão você vai morrer. Você não vai questionar o médico. Não. Sim. Se o especialista de investimento chega e fala, só seu índice de liquidez está baixo, sua capacidade de poupança está baixa, você precisa economizar e a gente vai começar a montar sua carteira por um CDB 100% ou por um fundo de liquidez. E a pessoa fala, não, eu quero 100% em ações. Exato. E aí, até você... E aí é esse processo educacional, né? Que Exato. você trouxe lá no início. Sim. Porque muitas pessoas vêm com uma ideia pronta. E aí sempre tem o processo da assessoria ali que é investigativa. Eu falo que a gente começa por uma investigação. Então, chegando para o cliente entendendo o contexto dele atual. Então, ele está até com caixa, só que aí a gente vai vendo... Todas as programações são de curto prazo, estão aí com expectativas que vão precisar de uma certa liquidez e quer colocar 100% em bolsa americana, porque agora está no momento. E aí a gente vem com essa educação de trazer os pontos, né? De falar assim, olha, querido investidor, eu sei o que você quer, mas querer não é poder. Nesse momento, pode ser que no futuro seja. Nesse momento, você precisa... E aí é bom isso, porque aí a gente traz a pessoa uma compreensão de que o mercado financeiro, ele não está aqui só para você especular. Exatamente. Porque parte do seu patrimônio você pode sim colocar ali para especulação. Só que o mercado financeiro ele é mais para servir os seus objetivos e os seus projetos, tanto de curto, médio e longo prazo. Sim. Então, essa diversificação da carteira precisa atender os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque no final das contas, você vai continuar ganhando dinheiro através do seu trabalho, através ali da sua fonte de renda, e o mercado financeiro vem como um potencializador disso. Mas muitas das pessoas vêm com uma ideia já aí de ou eu quero, extremamente seguro, não quero diversificar em nada, quero colocar ali poupança, ou, assim, eu quero especular muito, quero colocar em algo extremamente arriscado. Então, você chegar e trazer essa educação é complicado, mas estamos fazendo uma grande diferença aí no mercado, né, Rodrigo? Com certeza, eu concordo plenamente. E aí, a gente passa, de novo, né, por aquela questão do educacional, né, de trazer o cliente, falar, com certeza, vai ter momentos em que a gente vai estar em ativos, né, que você vai ter um ganho muito superior à média. Mas tem que entender que talvez o seu momento agora não é esse momento. O seu momento é de começar a criar uma carteira. E talvez nesse momento de começar a criar uma carteira, você vai trabalhar ativos mais conservadores, que não vai te dar aquela rentabilidade que vai te abrir os olhos, mas confie no processo no longo prazo, que uma hora você vai ver o resultado. Sabe uma... Perdão, pode falar. Não, e isso independente do caixa, né? Porque tem pessoas que estão construindo uma carteira, porque às vezes o pessoal fala assim, construindo uma carteira começando do zero. Não, às vezes a necessidade da sua empresa, a necessidade da sua família é ter 50 milhões em liquidez. Sim. É ter 100 milhões em liquidez. Então, é você adequar ali qual que é a liquidez e a necessidade conforme a demanda da sua empresa e da sua família. Porque quando a gente trabalha tanto CPF quanto CNPJ. Sim. Essa diversificação... A assessoria tá para os dois, né? Exato. Essa diversificação hoje que você comentou seria para a pessoa física. Sim. A pessoa jurídica hoje também trabalha em investimentos, né? Com certeza. Boa parte da minha jornada foi nos bancos, foi como gerente de empresas, PJ. E uma das coisas que as empresas
As grandes empresas aí no middle corporate, elas já trabalham mais no middle ali, pequena empresa, média empresa, eles precisam entender também a dinâmica dos investimentos para ajudar ali no fluxo de caixa, para rentabilizar melhor o seu caixa, que às vezes fica parado ali uns dias, Sim. às vezes até um mês parado, né? Eu sei que o caixa ali da empresa é dinâmico, mas tem produtos que a gente consegue trabalhar que consegue rentabilizar o seu caixa melhor, né? E não só o que é caixa, às vezes o que é ali disponibilidade, mas tem empresas, tem políticas de investimento, né? E a gente consegue, com taxas interessantes, concorrer com produtos que eles teriam aí nos bancos tradicionais, a gente consegue entregar um resultado bem melhor. Né? Essa gestão, né, de fluxo de caixa, e eu acho que tanto para a empresa, para o CNPJ, quanto para o CPF, um dos princípios é esse autoconhecimento. Sim. Porque muitas vezes a pessoa vai para o mercado investir, ela não entende ainda os objetivos, o que ela precisa, por isso que a gente entra forte nesse educacional. E enquanto estrategista, Rodrigo, eu não sei, eu creio que isso deva ter acontecido muito com você, geralmente chega ali o investidor, ele comparando pesos diferentes. Então, eu tô com um recurso, mas se eu comprar um imóvel e vender, eu ganho X. E se eu investir no mercado, Y? Conta um pouquinho pra gente o que você identifica como sendo o principal erro dos investidores para quem vai começar a investir, quer diversificar, às vezes ele já tem um patrimônio ali em imóveis, ele quer ir para o mercado. O que você já viu assim, de atrocidades, digamos assim, com quem está iniciando no mercado? Eu acho que um dos principais pontos é não saber comparar as semelhanças e as adversidades dos investimentos. Entender que todo investimento ele tem pontos positivos, negativos. Né? Você não vai conseguir ter liquidez, rentabilidade e segurança em os 3 pontos num único ativo. Se tiver, pode preocupar. Eu acho que tem um negócio. Se tiver, pode preocupar. É jogo do tigrinho. Agora... Não, você comentou do tigrinho, não vou fugir da pergunta, mas é porque saiu no Findocs algo assim maravilhoso, que é uma pesquisa sobre o perfil do brasileiro. E grande parte, ao invés de investir no mercado financeiro, vai para jogos de aposta. Então, assim, enquanto 2% está alocando em tesouro, por exemplo, 14% estão indo para jogos de aposta. Mas é um pouco da cultura do imediatismo, né? Do perfil do investidor brasileiro, da população. Eu vejo que, geralmente, quando o investidor ele chega e fala, eu trabalho no setor imobiliário, eu tenho imóveis, né? E, se eu pegar ali a rentabilidade que o imóvel me dá, é muito maior do que eu vou ganhar num investimento qualquer aí que você me ofereça. Aí compara com o CDB. E não tem risco. Bom, vamos trabalhar nesse risco aí. Vamos ver. Vamos entender. Quanto tempo você demora para vender um imóvel? 6 meses. Então tem risco de liquidez. Como é que está a demanda da noite pro dia? Como é que está a demanda? Então, que comparar a maçã com laranja. Todo investimento ele vai ter risco. E você precisa ter ciência. Eu vejo que... até a poupança tem risco? Tem, já confiscaram. Então. Tá vendo? Agora, então. Eu vejo que o investidor, principalmente no mercado financeiro, ele tem receio por desconhecer o risco. Sim. Aquilo que ele conhece o risco perfeitamente, vamos pegar o investidor mais tradicional brasileiro que gosta de investir em imóveis, que é um bem físico que ele está vendo, que ele sabe como é que funciona a dinâmica, sabe quando ele vende, o que ele tem que recolher de imposto, como é que funciona. Ele bota todo o patrimônio ali imobilizado. Ele não tem medo disso. E não é errado, né? Não investir é errado. em imóveis, mas novo, diversificar, ter liquidez, é importante. diluir esse risco. Exato.
não sou daquilo que fala, você não pode comprar uma casa. Eu acho que realmente você tem que comprar a casa. Tem que comprar a casa, tem que comprar pessoal. a casa. Mas no 100% do patrimônio imobilizado... Essa conversa aí dá pano pra mão. Não, todo mundo que fala que não tem que comprar imóvel, já tem um imóvel comprado. Tem um imóvel, com certeza. Mas não dá para você ter 100% do patrimônio imobilizado, porque em eventual emergência... 6 meses para você vender um imóvel. Nossa, e entra num ponto importante que vem com o braço da assessoria, porque além do planejamento financeiro, pensando nos investimentos, vem a questão do planejamento sucessório, pensando na blindagem patrimonial, né? Então, justamente esse risco, se a pessoa está toda ali alocada em um patrimônio ali imobilizado, como que ela faz com a ponta de liquidez quando surge uma eventualidade? Só esse tema já daria outro podcast. Não, e teremos. Mas pode concluir. Mas eu acho que é importante o investidor começar, e aí volta naquela questão do educacional, dele conhecer um pouco do mercado financeiro e entender os riscos. Eu acho que só entendendo como é que é a dinâmica é que ele vai ficar mais confortável, né, em não ter 100% do patrimônio imobilizado e ter um pouco do patrimônio investido. Né, seja lá qualquer que seja só em CDBs ou uma carteira diversificada. Eu acho que esse é o caminho. Legal. Olha, algo que nessa trajetória de investimentos que eu percebo que é fundamental também é o investidor ter consciência ali do que ele está investindo. Então, você trouxe aqui sobre conhecer o risco. E o medo, o receio, ele sempre vem pelo desconhecido. Sim. Né? Sim. Então, muitas pessoas vêm assim, nossa, eu quero fazer um teste ali. Nossa, sim. Quero testar o mercado financeiro. Para essas pessoas que ainda estão assim, ó, querendo colocar o pé na água, mas com receio, o que você diria para elas? Olha, não há outro caminho para promover um crescimento de patrimônio e melhorar ali a manutenção do seu poder aquisitivo que não seja o mercado de investimentos. Então, pensando nesse cenário, o teste ele é meio contraintuitivo, eu acho. Você precisa garantir o seu poder de compra ao longo do tempo. Nos investimentos tradicionais, poupança, por exemplo, a poupança em qualquer cenário ela vai perder para um CDI ou para qualquer benchmark que você trouxer. Então, para essas pessoas que querem fazer teste, invistam em conhecer um pouco mais do mercado financeiro, invistam em ter uma pessoa de confiança, né, e façam a gestão ativa do seu patrimônio, para você não ter o risco de, daqui a pouco, você descobrir que o que você tinha é menor do que o que você tem hoje. Um dos meus investidores, ele disse algo fantástico. Ele falou assim, Dani, eu acho muito mais difícil manter o dinheiro do que ter o dinheiro. Sim. Então, fazer o dinheiro é muito fácil. Você vai lá, você trabalha, você se dedica. Agora, você manter o dinheiro é difícil. Por quê? Porque o padrão de vida, você não quer retroceder. E se você não coloca investimentos compatíveis para rentabilizar o seu recurso, para manter o seu padrão de vida ao longo do tempo, você não mantém esse recurso. Então, muito interessante você falar, por quê? Já trago um gancho aqui da importância de ser constante nos investimentos. Sim. Porque muitas das pessoas iniciam um planejamento, aloca e não tem essa disciplina de ter aportes periódicos. Você acredita que é importante esse aporte, até mesmo para aproveitar os cenários? Com certeza. E esse é o pilar número 1 dos meus 5 pilares ali para você conseguir melhorar o seu patrimônio. Então, olha, já introduz para nós quais são esses 5 pilares, eu já tô porque aqui, eu fiquei curiosa. Já vou anotar aqui. O primeiro, O primeiro é trabalhar a sua capacidade de poupança. Né? Tem a disciplina de uma parte dos seus rendimentos, uma parte do seu patrimônio, você manter aquilo ali para investir, então tem uma recorrência de investimentos, né? Trocando em miúdos, você tem que
viver com menos do que você ganha, né? E com isso você vai desenvolver a recorrência. Todo mês ali, se você tem essa disciplina de ter ali um percentual, alguns falam a partir de 10, outros 20, né? Quando a gente faz ali o CFP, a planilha, a cartilha traz começar em 10 e o mundo ótimo seria 30% do seu ganho ali anual, mensal, qualquer que seja. Então, quem tem ali a sua renda e consegue poupar 10% já está fazendo um trabalho dever de casa. E quem está com 30%, essa pessoa está com tudo. Exatamente. Essa pessoa está no melhor dos mundos. E um ponto importante que às vezes a gente se depara, eu tenho alguns investidores que são médicos, e é muito comum a gente ver médicos que são bem remunerados, ganham bem, mas a capacidade poupadora é quase zero, e a gente tem que entrar nesse educacional. Então, não é exatamente o quanto a pessoa recebe, mas é justamente essa questão da capacidade de poupança, né? Exatamente. Isso é o dia zero de montagem de patrimônio, de carteira de investimento, trabalhar a sua capacidade de poupança. Depois, o segundo pilar invista em conhecimento. Né? Você tem que ter ali um senso crítico, entender o básico ali de economia, os indicadores, para quando o seu assessor te der uma sugestão, você saber se faz sentido ou não. O terceiro, a gente já passou por ele também, tem uma pessoa de confiança. Tem um assessor. Excelente. Conte com o especialista. Exato. Busque um auxílio. Você não vai viver o dia a dia do mercado, você não vai saber como é que está a perspectiva futura de juros, se você tem que mudar a sua posição ou não. Então é importante você contar com uma pessoa de confiança. Você tem um advogado, você tem um contador, tem um dentista, tem um médico de confiança, o assessor ele está no mesmo patamar. É um cara que, se ele fizer o serviço mal feito, ele vai estragar com todo o trabalho que você fez para juntar aquele dinheiro. Sim. O quarto pilar esteja confortável com a sua posição, que a gente já passou também. Ou seja, tenha uma carteira adequada para o seu perfil. Aqui eu tenho um ponto, Rodrigo, que é o seguinte, às vezes o investidor ele chega e aí ele não sabe direito ainda se ele é conservador, moderado, agressivo, porque ele não conhece o mercado. Então a gente tem esse papel de também apresentar, mostrar para ele como que seriam ali as possibilidades, porque às vezes a pessoa ela inicia um perfil bem conservador, tá ali molhando os pés, mas ao longo do tempo, à medida que vai acontecendo esse processo educacional junto ao assessor, ao especialista, esse perfil ele tende a mudar também, não é? Sim, à medida em que ele vai entendendo a dinâmica, e aí é o que a gente passou, né? Que ele vai conhecendo os riscos, o que tem liquidez, o que não tem, né? Onde que está o risco do negócio, ele vai mudando. Né? Ele vai vendo a rentabilidade, ele vai enxergando que aquela necessidade de liquidez que ele tinha ali, eu quero 90% em liquidez. Na realidade, era só o medo que ele tinha de ter a certeza de que aquilo estaria disponível para ele, se ele quisesse sacar a qualquer momento. O perfil, ao longo do tempo, e a gente está nesse mercado há muito tempo, percebe que o perfil do investidor ele vai mudando à medida em que ele vai conhecendo um pouco mais de mercado. Sim, à medida com que vai envelhecendo também. Né? Quando você é jovem, você tem um perfil normalmente mais agressivo, você tem um horizonte mais de longo prazo. Quando vem os filhos, você já começa tem outro planejamento, a ter ali uma necessidade de liquidez mais imediata. Sim. Quando você já está assim, na melhor idade, eu digo, você tem um perfil normalmente mais conservador. E isso ou seja, não é só a questão do perfil da pessoa de se autoconhecer, mas também o perfil ao longo do tempo, que ele pode mudar. E os objetivos, né? Os objetivos vão mudando. E porque você não tem mais, né, dependendo da idade que você esteja, você já não tem mais um fator que é essencial, que é o quinto pilar que eu acredito, que é o tempo. Né, acreditar no longo prazo. Então, quando você já está numa fase em que você vai usufruir do seu patrimônio, você já não quer mais arriscar, então muda o perfil também. E o quinto pilar é isso, acredite no longo prazo, se você tem tempo e está bem assessorado, entende ali as taxas que você está contratando e qual o efeito disso no longo prazo, de novo, voltar lá na NTNB IPCA mais 6,70%, não tem nada que ganha disso. O investidor lá, o investidor gringo, ele olha para isso e fala, cara, como 6% de ganho real
acima da inflação num título de risco soberano. Risco soberano. Uhum. Então, é loucura. Então, hoje, se eu pudesse falar assim, eu tenho disponibilidade, eu já tenho meu caixa formado, eu vou começar a investir em um ativo que não seja tão arriscado e eu visando longo prazo. NTNB IPCA mais 6,70. É mais momento atual. Uma janela que a gente está vendo aí que dificilmente a gente vê chegar nesses níveis. Uhum. Excelente. Rodrigo, eu gostaria de ficar aqui, olha, falando muito tempo sobre estratégia. O bom dos nossos clientes é que eles têm acesso a esse conhecimento a todo momento, né? Tanto através dos especialistas que nós temos aqui, tanto através das mesas aí que sempre se colocam à disposição de fazer essa estratégia. Sim. Mas para finalizarmos aqui e você trazer assim, um resumo desses pontos para os investidores, para que eles possam ingressar no mercado, até mesmo para aqueles que já estão no mercado, ou às vezes estão ali com um ponto que não sabe muito bem se está no caminho certo. O que você diria para eles? Começar hoje é melhor do que começar amanhã. Uau! Ele foi direto, certeiro. Isso! Não deixa para amanhã que você pode fazer hoje. Acho que a gente já passou pelos principais pontos, né? Sim. Ali de sua capacidade de poupança, de investir em conhecimento, ter uma pessoa ali que te auxilie, ter ali, confiar no longo prazo, né, e estar confortável com a sua posição. O próximo passo é começar. Eu acho que se você esperar o melhor momento, você nunca começa. E quando você começar, você vai perceber que deveria ter começado muito antes. Eu acho que esse é o recado. Quando se fala de investimentos, tempo é o seu melhor amigo. Com certeza. E eu acho que depois disso a gente pode dizer com certeza que deu liga. Deu liga, Rodrigo? Deu, com certeza deu. Uau! Investidor que está nos ouvindo, olha só, comece hoje. Tá vendo esse QR Code aqui do lado? Se cadastre para você receber o melhor do mercado financeiro todas as semanas. Material exclusivo. Exclusivo, ter esse conhecimento através de especialistas que trata você além de números na tela, que entende quais são os seus objetivos, quais são as suas necessidades e utiliza do mercado financeiro para potencializar o que você tem de melhor, que é o recurso para servir esses sonhos, a sua família, os seus projetos. Lembre que o mercado vai muito além de um lugar que você pode especular para ganhar dinheiro. Ele também é um lugar para você fazer reserva de valor e manter o padrão de vida que você tem hoje. Seu, da sua empresa, da sua família, da sua geração. E com certeza, com especialistas, vocês vão cada vez mais longe. Então, fiquem ligados aqui no Deu Liga, que a gente vem sempre trazendo aí informações de mercado, muito além do mercado, né? Empreendedorismo, negócios, para potencializar e auxiliar vocês. E conte conosco e até o próximo. Deu Liga! Deu Liga!